rápida palavra da parte de Deus para as nossas vidas, para a nossa edificação. No capítulo 12 de Hebreus. Glórias a Deus. Versículos 1 e 2. Versículos 1 e 2. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, como já anunciamos, trazendo uma rápida reflexão da parte de Deus para as nossas vidas, e hoje subordinado ao tema a caminhada cristã. Todos nós fomos convocados a correr uma carreira que nos foi proposta. E é normal a gente começar, seres humanos em si, no geral, começar algo, uma tarefa, uma missão, uma jornada. É normal todos começarem a fazer uma coisa nova. No dia a dia, na nossa vida profissional, familiar. Mas o que verdadeiramente importa é concluir aquilo que nós começamos. Não é de se assustar tantas construções que a gente passa por aí de pessoas que começam e não concluem. Pessoas que começam os estudos e deixam pela metade. Principalmente no início dos anos 2000, nós tínhamos uma evasão escolar assustadora, pouquíssima gente. E se a gente analisar entre nós que aqui estamos, se não todos, mas a maioria já começou um dia um projeto e não concluiu, deixou pela metade. Começou uma tarefa e não concluiu, abordou ali e não deu o ponto final daquele trabalho que você começou a fazer. Não é isso? Às vezes até no dia a dia, a dona de casa começa a fazer uma faxina, aí para e diz, eu continuo. O dono de casa começa a fazer um reparo na casa e para, diz, depois eu concluo. É normal do ser humano começar as coisas e não concluir. Na vida cristã, nós somos convocados a caminhar essa jornada espiritual, essa corrida que o escritor aos Hebreus chama de a carreira proposta. Paulo chama de bom combate. Paulo chama de bom combate. Eu vou te dar 3 motivos que eu observei nesse longo dos tempos aí nas igrejas, que acontece com as pessoas. As pessoas encontram aquele bom amigo do hino 198 que nós louvamos hoje à noite. Não é isso? E ao encontrar esse bom amigo, não é isso? Passa alguns dias na igreja
e alguns deles param na caminhada. Alguns deles param na caminhada. Depois, eles retornam na caminhada e seguem novamente. Esse é um primeiro grupo que a gente encontra. Um segundo grupo que a gente encontra é aqueles que começam e vão até o fim. Aceitam a proposta da carreira, começa a correr esta carreira e não para até o fim dela, quando parte para a eternidade. E ainda um terceiro grupo, que são aqueles que começam, param e não tornam mais a se erguer. Não permite mais o Espírito Santo encontrar lugar para trazê-lo de volta para a corrida, para a carreira que está proposta. A gente está falando daquele grupo dos afastados da igreja, que mesmo você falando, eles não sentem mais nada no coração, eles não cedem mais à palavra de Deus, eles não deixam ser novamente alcançados pela graça de Deus. Então, o que faz essas pessoas abandonarem esta carreira? O que acontece? Primeiro, os embaraços da vida. O que são embaraços? Dificuldades, falta de determinação, entusiasmo na fé, objetividade na carreira, foco no que está fazendo, decepção com alguém ou com outro, ou consigo mesmo. Enfim, diversos são os motivos que fazem as pessoas pararem e interromper a carreira que foi proposto a ele, para ele correr. O apóstolo, o escritor aos Hebreus, ele diz para nós aqui que nós devemos correr a carreira que nos está proposta. Então percebam que alguém propôs a nós darmos início, começar uma carreira espiritual. E quem propôs isso a nós? Quem nos propôs a correr essa carreira espiritual? O próprio Senhor. Quando Ele intentou, quando Ele focou em nós e fez com que nós fôssemos evangelizados, abordado por alguém aí na rua que nos entregou um folheto bíblico, alguém que bateu palma lá na porta da tua casa naquela tarde de domingo e te chamou e se identificou que era um crente e queria falar um pouco de Jesus para você, ou aquela pessoa que te convidou a vir a um culto e você aceitou o convite e veio para o culto e escutou a palavra. Ali estava sendo proposta essa carreira. No momento em que eu e você aceitamos esse convite para correr esta carreira, nós aceitamos a proposta dessa carreira. Nós aceitamos correr esta carreira. E se nós aceitamos correr essa carreira, precisamos ter alguns cuidados. Precisamos ter algum cuidado. Que primeiro cuidado nós precisamos ter? Nós precisamos ter cuidado porque o escritor aqui, ele fala que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Devemos ter cuidado nessa carreira, porque nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E quem são, ou quem é essa grande nuvem de testemunhas? Por favor, folheie a sua Bíblia para o capítulo 11 da carta aos Hebreus, da epístola aos Hebreus. Capítulo 11 aos Hebreus é conhecido como a galeria da fé, não é isso?
são testemunhos, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, de homens que pela fé, não é isso? Fizeram maravilhas, proezas, enfrentaram dificuldades, enfrentaram a fúria dos governadores, enfrentaram as fúrias dos animais, foram jogados dentro da fornalha aquecida, foram jogados na cova de leões, mas pela fé enfrentaram, resistiram, não pararam a carreira, continuaram para a glória do Senhor nosso Deus, não é isso? Mas quando a gente lê o versículo 39 e o versículo 40, a gente vai entender quem são essas testemunhas, essa nuvem de testemunha. E todos estes, se referindo a todos os 16 personagens, homens e mulheres mencionadas no capítulo 11, se referindo a esses 16 que é dado o nome e alguns outros que não são dados nomes aqui, não é isso? Pois, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Quando o escritor começa o capítulo 12, ele diz, portanto, nós também. Quando ele diz aí, portanto, ele está dando uma ideia, não é de início de uma narrativa, ele está dando ideia de uma conclusão de algo que ele vem falando. Ele vai concluir o raciocínio que ele vem trazendo do capítulo 11, dizendo que aqueles homens de fé, aqueles homens de testemunho de fé, não alcançaram, mas aprove a Deus alguma coisa melhor para nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, nós recebemos a missão de dar sequência ao que eles iniciaram, ao que eles começaram. E nós estamos rodeados pelo peso desse testemunho desses homens, dessas mulheres de fé, que não negaram a carreira por nada, tiveram dificuldades sim, tiveram perseguição sim, se decepcionaram sim, tiveram lutas sim, enfrentaram fúrias de governos, enfrentaram maldade de homens sim, mas não romperam, não interromperam a carreira que foi proposta também para eles. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Então, essas testemunhas são esses homens e mulheres de fé para a glória do Senhor. E nós, para seguirmos nesta carreira, nós precisamos abandonar algumas coisas. O escritor, ele vai dizer aqui para nós que deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Se faz necessário para correr essa carreira, irmãos, essa carreira de fé, essa carreira cristã, abandonar os embaraços e abandonar o pecado. E olha só como essa vigilância tem que ser redobrada, porque ele conclui dizendo que tão de perto nos rodeia. Você acha que os embaraços e os pecados estão lá não sei aonde? Não, eles estão bem pertinho. Lembra o terceiro hino que cantamos hoje à noite? Tentado, não ceda. Tentado, não ceda. Então, os embaraços e o pecado, eles estão muito próximos da carreira cristã. Eles andam lado a lado, eles correm lado a lado, procurando que eles possam atrapalhar nessa carreira. Pecado, nós sabemos que pecado é pecado. Nós sabemos que o salário do pecado é o quê? A morte. Romanos capítulo 6, versículo 23, a parte A do versículo, né, essa parte inicial do versículo, a primeira parte desse versículo, diz que o salário do pecado
é a morte. O pecado, ele mata, ele destrói, ele faz com que essa carreira seja interrompida. E o que vem a ser os embaraços? Nós citamos lá no início alguns tipos de embaraço. E eu li de um certo escritor, comentarista, ele dizendo o seguinte: todo pecado gera embaraço, mas nem todo embaraço gera pecado. Todo pecado vai te embaraçar e vai me embaraçar, mas nem todo embaraço vai gerar pecado em nossas vidas. Ele pode gerar tristeza, ele pode gerar decepção, ele pode gerar um monte de coisa, mas não é obrigado o embaraço gerar pecado. Eu me decepcionei com alguém, isso precisa gerar pecado na minha vida, mas gerou um embaraço. Alguém que fez uma crítica ao que eu estava fazendo na obra de Deus e eu me entristeci com isso, gerou um embaraço, mas não gerou pecado. Tá certo? Então a gente citamos alguns lá em cima, deixa eu repetir. Dificuldades. Quem que não enfrenta dificuldade nessa carreira, né, irmãos? Quem não enfrenta dificuldade nessa corrida espiritual? A falta de determinação. As pessoas às vezes começam tão bem, né? As pessoas começam com todo entusiasmo. Tem pessoas que pedem, que quer cantar nos conjuntos, pede que quer fazer parte daquele departamento, quer ajudar nisso, quer ajudar naquilo, no início, aí depois vai esfriando, vai se aquietando, fica lá no cantinho da igreja, não quer fazer mais nada, desanimou, perdeu o foco, perdeu a objetividade, perdeu o entusiasmo, perdeu a determinação que tinha, mas não pecou, simplesmente aliviou no que andava fazendo, descansou um pouquinho, deixou os outros fazer, ficou levando a vida aí, esperando a volta de Jesus para ir morar no céu. Não pecou, não parou a caminhada, não deixou de caminhar, não deixou de correr, mas deixou de ser ativo na obra de Deus, de ser envolvido e se envolver na obra de Deus. Isso é aquele crente que vem à igreja, é bom frequentador de culto, é cooperador na obra, mas na hora que você convida para fazer algo, não, chame outro, eu não vou não, decepcionei certo tempo, perdi o entusiasmo. Eu gosto de dizer, quando eu falo sobre isso, eu lembro do crente Basilai, né? Eu escutei uma vez uma mensagem sobre o crente Basilai, aquele que perdeu o prazer em ouvir as músicas, perdeu o prazer do sabor da comida, o discernimento entre o certo e o errado, e não tinha mais nem perspectiva de vida, né? Quando Davi o chamou para ir para o palácio com ele, ele disse: quantos mais são os anos do teu servo? Perdeu a perspectiva de vida. Já era de 80 anos e perdeu a perspectiva de viver. Quantos mais são os anos dos teus servos? Porventura terei mais discernimento no certo do errado, né? Terei mais prazer no paladar, no prazer de ouvir os cantores. Quer dizer, perdeu a audição, perdeu o paladar, perdeu o interesse pela vida, perdeu o discernimento do certo do errado, e ofereceu um servo dele para Davi levar. Leve aqui o meu servo, eu fico satisfeito. Tem muito crente que é assim, dentro das igrejas, não é isso? A gente convida para alguma coisa, para fazer algo na igreja de Deus, na obra de Deus. Não, chame fulano, eu não tenho mais força, eu já estou cansado, eu não sei o que, vivo muito ocupado. Os embaraços têm ocupado, porque, permita eu dizer, muitos são o trabalho que é embaraço. Trabalho muitas vezes se torna embaraço na vida das pessoas, a família, os estudos, o desejo pelos bens materiais, o desejo das riquezas. E isso vai esfriando, fazendo com que a pessoa vá se aquietando e ficando ali, não tem tempo para outra coisa, a não ser para o trabalho. Quando a Bíblia manda trabalhar de sol a sol, aí trabalha de sol a sol e trabalha à noite também, e tem 2, 3 empregos,
porque tem que ter isso, que é para poder bancar lá o bem-estar da família, e isso sufoca e embaraça suas atividades na igreja. Isso nunca está disponível para nada, nunca está disponível para a obra de Deus, nunca está disponível para participar de uma escola bíblica dominical, nunca está disponível para sair numa comissão de visita, nunca está disponível para estar num culto de doutrina, sempre está ocupado no trabalho, ou sempre tem alguma coisa para fazer, e isso se chama embaraço, embaraço na carreira que nos foi proposta. Todo pecado gera embaraço, mas nem todo embaraço é pecado. Amém? Glórias ao nosso eterno Deus. Então, embaraço é tudo isso. E essa palavra embaraço, em algumas Bíblias, não sei se alguém tem essa versão aqui, que ela fala sobre peso. Em vez de embaraço, tem o nome peso. Tá certo? Tem algumas versões que em vez da palavra embaraço, é peso. Aí eu gostaria que alguém abrisse aí em Mateus capítulo 11, versículo 30. Glórias a Deus. Mateus capítulo 11 e o versículo 30. Olha só o que é que o escritor aos Hebreus diz: deixando o peso e o pecado. Aí vê o que é que Jesus diz aí em Mateus capítulo 11, versículo 30, não é isso? Quem lê? Amém, irmãos? Olha que coisa, né? Quando nós aceitamos a Jesus, Jesus tirou o fardo pesado de cima de nós. Jesus tirou o peso de cima de nós. O texto, né? O texto que Mateus escreveu, passando para nós a fala de Jesus, ele diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olhe, perceba comigo que o convite é universal. Convite é sem acepção. Vinde a mim todos vós. Aleluia. O convite, irmãos, ele tem uma direção. Ele diz: vinde a mim. Não é vir a qualquer um, é vir a ele. Jesus dizendo: venham a mim. Ele não está dando outra fonte, ele está dizendo: a fonte sou eu. Venham a mim, vinde a mim. O convite também é uma ordem: vinde. Ele está ordenando, dizendo: venham a mim. Aí ele vai dizer a situação daqueles que precisam vir a ele: venham a mim todos que estão cansados e oprimidos. Todos que estão cansados e oprimidos. Aí ele vai fazer uma promessa para aqueles que aceitam o seu convite. Ele vai dizer assim: e eu vos aliviarei. Ele vai estar dizendo assim: eu tirarei o peso de cima de vocês. Vocês vão começar uma corrida, e para começar essa corrida, essa carreira que está proposta, você não pode levar peso, você não pode levar embaraço, porque você vai cansar no caminho. Então eu vou tirar o peso de cima de você, para que você possa correr livremente, para que nada lhe impeça de você continuar na corrida. Quem gosta de correr, é isso? Quem gosta de correr sabe que quem vai correr coloca roupas leves. Ninguém corre com roupas pesadas. Ninguém corre com peso nas costas. Pelo contrário, roupas leves, que é para poder se movimentar melhor. Com peso, a corrida fica mais difícil. Lá naquelas Olimpíadas, né, que as pessoas disputam lá para ganhar medalhas, que tem aí de, não sei se é 4 anos, 4 anos? 4 em 4 anos as Olimpíadas, não é isso? Tem umas corridas lá que é com obstáculos. É a mesma distância, porque lá tem corrida de 100 metros, tem corrida de 500 metros, de 200 metros, perdoe-me, aí tem corrida de 400, de 800 e de 1.500, são 5, se eu não me engano.
Tem essas corridas. E tem essas mesmas corridas com obstáculos. Se você prestar atenção, o tempo que as pessoas, que os corredores fazem lá com as pistas livres é mas quando coloca os obstáculos, o tempo aumenta. Por quê? Porque teve obstáculos, teve dificuldade pelo caminho. Então Jesus está dizendo aqui: vocês vêm a mim e eu tiro o peso de vocês, que é para vocês conseguirem correr livremente a carreira que eu estou propondo para vocês correrem. Deixando todo o embaraço, deixando todo o peso, deixando todo o pecado que tão de perto rodeia vocês, jogando fora o peso, abandonando esse peso, irmãos, porque não tem como, né? Tem um filme, assisti esse filme há muitos anos atrás, chamado O Grito. O Grito. E como numa faculdade, e há um moço lá que ele carrega um peso, como um espírito sobre ele, que sempre o escraviza. E até, não vou contar o filme, porque se alguém quiser assistir, não vai perder o bom do filme, né? Mas, até nas fotos que ele tira durante o tempo que ele está lá, aparece a imagem lá do peso sobre ele, ele é sempre curvado, porque o peso faz a gente se curvar, o peso faz a gente cansar, o peso dificulta a gente andar. Quem antigamente carregava água nas latas na cabeça, né? Isso, enchia a latinha lá no cacimbão, no poço, e colocava na cabeça e saía carregando para casa, sabe o quanto era difícil andar com aquele peso na cabeça, não é isso? Livremente é uma coisa, sem nada na cabeça, sem nada nas mãos, você anda rápido, você chega ao seu objetivo rápido. Mas com o peso, as dificuldades vão aparecendo, e muitos vão parando pelo caminho, e muitos vão abandonando a carreira, e muitos vão ficando para trás. Por quê? Porque o peso, os embaraços, vai fazendo ele desistir da carreira. Mas em nome de Jesus de Nazaré, nós recebemos o convite dele, e ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e nós recebemos a sua promessa de dizer: e eu vos aliviarei. E hoje estamos livres, aliviados desse peso, como se diz aqui, fugiu a palavra aqui agora, da minha mente, não é isso? O embaraço, e hoje nós caminhamos livremente. Aleluia, porque ele tirou o peso. Aleluia. Aí olha o que é que ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Redobre sua atenção, por favor. Ele está dizendo que vai tirar o jugo pesado, mas não vai deixar sem peso, vai ter um peso lá. Ele diz: o peso agora é o meu. Olha só o que é que ele está dizendo assim: tomai sobre vós o meu jugo. Aleluia. Mas a gente glorifica porque ele conclui dizendo: porque o meu jugo é suave. O meu jugo não vai fazer você desistir da caminhada, não. O meu jugo não vai fazer você parar na corrida que eu te propus, não. Pelo contrário, o meu jugo vai servir aí para dar equilíbrio a você. Porque evangelho é evangelho de cruz, irmãos. Evangelho tem dificuldade, sim. Vai ter tempo que você vai se decepcionar com pessoas, sim. Vai ter tempo que você vai se entristecer com o falatório de terceiros, sim. Vai ter tempo de alguém levantar falso contra você, vai sim. E isso você vai suportando, porque o jugo que você está levando é suave, e você não vai se importar com isso. Isso não vai fazer você parar. Deixa eu usar um termo bem grosseiro aqui. Não é cara feia que vai fazer você parar na corrida, não. Porque o jugo pesado foi tirado, e agora o jugo que você leva é suave. As pessoas fazem a cara feia, mas você deixa para lá e segue.
Aleluia! Lembra do Neemias reedificando os muros de Jerusalém? Lembra, sempre vai ter os Sanbalates, sempre vai ter os Tobias, sempre vai ter os Gessons querendo fazer você parar a obra que Deus te chamou. Sempre vai ter esse povo, irmão, no nosso meio, querendo te entristecer, querendo dificultar muito mais ainda a caminhada, querendo fazer você parar. Mas você sabe que aquele que te convocou para correr esta carreira que está proposta, te deu um jugo suave, e você agora consegue, aleluia, continuar sem se irritar com falatório, com cara feia, com disse-me-disse, com alguém que duvidou da tua fé, com alguém que duvidou que você é crente, com alguém que te deu 1 mês de crente, 2 meses, não passa 2 meses, sai, e você está aí, para a glória de Deus, e você continua na carreira, e você continua correndo sem parar, e você continua na caminhada. Aí passou o 1º mês, eles não viram a tua parada, não viram a tua desistência, aleluia, aí diz agora é 2 meses, aí você continua o 2º mês, termina e diz, não, mas do 3º não passa, e nesse negócio aí você já está 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, continuando a carreira, aleluia, porque o fardo é suave, aleluia. Achei um bom amigo, Jesus, o meu Salvador. Achei um bom amigo que me ajuda na trajetória. As dificuldades vêm, os embaraços vêm, mas a gente suporta, a gente passa. Quem nunca sofreu afronta aqui por causa do Evangelho? Quem nunca foi questionado aqui por causa do Evangelho? Quem nunca foi xingado por causa do Evangelho? Quem nunca que encontrou alguém que duvidou da tua fé, até duvidou que você era crente mesmo, quis te provar, quis tentar. Aí lembra o hino que a gente cantou? Tentado não cedas. E você resistiu. E sabe por que você resistiu? Não é porque você é super crente, não. É porque Ele tem te ajudado na carreira. Ele tem segurado em nossas mãos para que nós possamos correr esta carreira. Alguns, felizmente, cede às tentações, aí cai, se desviam, não tem mais força de se erguer. Lembra do que está escrito em Apocalipse, não é isso? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta ao primeiro amor. Aleluia. São 3 grupos: aqueles que caem e não levantam mais, aqueles que caem e deixam a graça de Deus lhe alcançar novamente e tem força para se erguer novamente para a glória do Senhor. E tem aqueles que não cedem e continuam firmes para a glória do Senhor, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia. Lembram do que a mulher de Jó, né, disse a ele: tu ainda retens temor a este Deus? Amaldiçoa este Deus e morre. A prova, irmão, a luta, perdeu tudo, perdeu os bens materiais, perdeu as riquezas, perdeu os filhos, perdeu as filhas, perdeu tudo, ficou só ele e a esposa. Só ele e a esposa, acometido de uma enfermidade que para conseguir conviver com elas tinha que coçar com cacos de telhas, sentado no meio do lixão, e ainda enfrentando a provação da esposa. Tu ainda teme este Deus? Amaldiçoa este Deus e morre. Mulher, como as loucas tu falas. Ele não chamou ela de louca, ele disse que ela falava como as loucas. Aí olha que lição de fé para nós. Recebemos o bem de Deus,
não receberemos também a prova? Ele deu, ele tirou. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Como é bom quando essa fé não está arraigada, alicerçada em coisas materiais, perecíveis, porque essas coisas passam, essas coisas se acabam. Carro que se acaba, casa se acaba, emprego deixa de existir. E se a nossa fé estiver alicerçada nessas coisas, ela vai embora com elas também. A nossa fé tem que estar alicerçada nele. Aleluia, nele. Olha só o conselho que ele deu a nós. Ele disse: bem-aventurado o homem que não edifica a sua casa sobre a areia, mas aquele que edifica sobre a rocha. Bem-aventurado é o homem que edifica a sua casa sobre a rocha. O tolo edifica sobre a areia. Vem o vento, vem a chuva, vem os rios, dá contra ela e ela cai, porque não tem alicerce, não tem firmeza, não tem base. Então o vento, os rios e a chuva faz ela cair. Mas o homem que edifica a sua casa sobre a rocha, ele vai enfrentar as mesmas provações, ele vai sofrer os ataques da chuva, ele vai sofrer o ataque dos ventos, dos rios, mas quando tudo isso passar, a casa dele vai estar intacta, vai estar de pé, vai estar erguida, porque está alicerçada sobre a rocha, e esta rocha é Cristo. Aleluia! Em que está edificada a tua fé? Nos bens materiais, cuidado, eles vão se embora. Eles se acabam. Não cuidar direitinho, vai se embora rápido. Edifique sobre Cristo. Aleluia. Aleluia. Vai dizer aqui para a gente ainda: devemos abraçar, devemos abandonar os embaraços e o pecado, mas devemos abraçar. Abraçar o quê? Abraçar essa carreira. Isso fala de propósito. Abraçar a carreira, aceitar o convite para abraçar a carreira que nos está proposta. E como abraçamos esta carreira? Primeiro, abraça essa carreira. Eu vou saltar aqui um pouquinho o texto bíblico para ir para o versículo 2. Abraça essa carreira olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Eu dizia um dia desse aqui em um dos cultos: se olhar para mim vai encontrar falhas. Se olhar para o irmão que está sentado aí do seu lado, vai encontrar falhas, vai se decepcionar. Agora, olhando para Jesus, você não vai encontrar falhas, você não vai se decepcionar com ele. Pilatos, quando o interrogou, não é isso? E terminou de interrogar, ele disse: eu não vejo mal algum nesse homem para o condenar. Não tem mal nesse homem. Aleluia! Nele nós não encontramos falhas. Olhe, abraça essa carreira olhando para Jesus. Aleluia! E olha só porque o escritor diz isso para nós. Ele diz: olhando para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor da fé, é Ele quem gerencia a fé, é Ele quem exercitou esta fé, foi Ele quem promoveu esta fé em nós, e Ele também é aquele que consome essa fé, que cumpre essa fé em nós. Então, olhando para Ele, não vai faltar fé em nós. Aleluia! Glórias ao Senhor. E olha só o que é que o escritor ainda diz aqui: o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou
sentou-se à destra do trono de Deus. Ele abriu mão do gozo, da alegria por um tempo para ser crucificado. Suportou a afronta, mas triunfou. Aleluia. Eu gosto de dizer, quando eu estava preparando o texto para hoje, notei aqui para não esquecer: Jesus, o nosso melhor exemplo. Quer um exemplo para continuar a carreira? Olhe para Jesus. Jesus foi questionado, foi colocado em dúvida, foi humilhado, foi desacreditado pelos próprios irmãos, foi xingado, foi dito que expulsava demônios pelo espírito de Beelzebu, e nada disso fez ele desistir da carreira que estava proposta para ele. Então ele é o nosso melhor exemplo. E para concluir, devemos abraçar essa carreira com perseverança, com paciência, de acordo com a tua versão. Algumas falam perseverança, outras falam paciência. Persevere nesta carreira. Não desista por nada. Devemos ter o comprometimento para concluir esta carreira. Devemos nos comprometer de não parar essa carreira até que chegue o fim. Precisamos ir até o fim, porque só é vencedor aquele que cruza a linha de chegada, só conclui, aleluia, a maratona, a corrida, aquele que passa a linha de chegada. E sabe qual é a nossa linha de chegada? Os céus. Os céus é a nossa linha de chegada. Aleluia. Glórias a Deus. E eu concluo com a bonita e espiritual palavra do apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo dizendo: combati o bom combate. Olha só que lindo. Acabei a carreira. A carreira que me foi proposta, eu concluí. Eu acabei a carreira que me foi proposta. Aleluia. E tem mais uma coisa: corri, combati esse bom combate, concluí essa carreira e não perdi a fé. Continuei com a fé. Aleluia, aleluia. E se tem um homem na Bíblia que a gente vê quanto sofreu por causa do Evangelho, Paulo é um testemunho disso, né, irmãos? Para a glória de Deus. E ele combateu esse bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Olha a esperança que Paulo tinha, versículo 8: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Sabe por que ele vai receber essa coroa? Porque ele concluiu a carreira. Coroa não é para quem fica pelo meio do caminho. Coroa não é para quem desiste da carreira que está proposta. A coroa é para quem conclui a carreira. Aí Paulo está dizendo agora que o reto juiz vai lhe dar a coroa naquele dia. Aí o que eu glorifico, porque tem uma promessa para mim e para você, para a gente encerrar esta palavra: e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Essa promessa é para mim e essa promessa também é para você, de recebermos a coroa de glória.